Nós vamos ler do 19 até o 26. O texto diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, e do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Vamos orar. Paizinho, fala conosco nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos, pedimos que o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor abra as Escrituras, que o Senhor nos explique, para que a gente possa aplicar em nossa vida e sermos tremendamente transformados e abençoados, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler de novo a partir do 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, e do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Eu estava lendo o livro de Jeremias. Eu já preguei sobre Jeremias, capítulo 12, alguns domingos atrás. Nós falamos a respeito, de Jeremias se queixar com Deus a respeito da sua vida, da sua dificuldade, da dificuldade do povo, das situações ruins que ele estava enfrentando, que o povo estava enfrentando. E ele fala para Deus: Deus, eu quero desistir, eu não estou aguentando mais, faltam-me forças, eu vou parar por aqui e não quero mais saber nem de vida nem de ministério, para mim chega. E Deus falou: Jeremias, se está difícil você correr com homens, como que você vai querer correr com os cavalos? Está difícil você acompanhar homens, Jeremias, como que você quer coisa melhor? Como que você vai conseguir chegar no nível que eu quero que você chegue? Nós falamos a respeito de nós procurarmos ser pessoas fora de série. Não sei se vocês lembram, de sermos pessoas que conseguem viver num nível espiritual mais elevado. Conseguimos viver realmente vendo e sendo também agentes de milagre, para que nós consigamos chegar no nível de corrermos com cavalos. Esse mesmo Jeremias é esse que provavelmente escreveu esse livro aqui de Lamentações. Por que Lamentações? Porque o livro é uma choradeira de começo ao fim. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, aquele que ousava no Senhor, mas que também ia para os pés do Senhor chorar e clamar e suplicar e desabafar e colocar diante de Deus o coração dele. Jeremias era um homem tremendamente ousado, tremendamente corajoso, que ia de frente com as autoridades e que batia realmente muito na mesma tecla, a tecla de arrependimento, para que Deus pudesse se voltar, salvar a nação e abençoar o seu povo. Por causa da idolatria, o povo tinha descarrilhado, ido para longe de Deus. E Deus usava Jeremias para ir até os representantes da religião judaica, os representantes, da espiritualidade diante de Deus. Eles mesmos estavam em pecado, e Jeremias ia confrontá-los. Jeremias ia falar com o rei, ia confrontar o rei. Jeremias pregava na praça pública, confrontando o pecado do povo. E Jeremias depois ia para Deus e falava: Deus, o negócio está difícil, parece que eu estou batendo contra a parede, parece que eu estou dando murro em ponta de faca, a coisa não muda. E Deus sempre ia desafiando Jeremias. E aqui mais uma vez, Jeremias está lamentando por causa do pecado do povo. Ele está vendo que Deus está causando realmente algo que vai trazer muita dificuldade para o povo. Deus está permitindo que a Babilônia venha e conquiste o reino de Israel. Que a Babilônia venha e tome conta e leve o povo cativo e destrua a nação de Israel. E Jeremias, ele
está aflito por causa dessa situação. E ele fala: olha, eu tenho lembrado, não só da minha aflição, mas também da aflição do povo. E essa aflição, ela tem trazido amargura ao meu coração, ela tem trazido muito pesar. Eu me lembro disso tudo e a minha alma, ela desfalece. Por quê? Porque a Bíblia, quando ela usa determinado tipo de linguagem, ela não é muito específica se a coisa está acontecendo no passado, no presente, ou se vai acontecer no futuro. Muitas vezes a linguagem é no passado, mas se refere ainda às coisas que vão acontecer. Então nós sabemos que o povo estava sendo oprimido, que o povo estava sendo destruído, e que ainda viria a ser mais oprimido e mais destruído, e que realmente eles iam se tornar escravos da Babilônia. A gente sabe que isso aconteceu. Nós sabemos que eles entraram, destruíram o templo, destruíram a cidade, queimaram tudo, levaram muita gente cativa. Falamos sobre Daniel esses dias. Daniel era um dos filhos da nobreza que foram levados para a Babilônia, treinados lá, e depois Deus o usou para fazer coisas tremendas. E Jeremias está dizendo: a minha alma, ela desfalece. A Isabela abriu esse culto dizendo que talvez você veio e o ano que você esperava que acontecesse não tenha acontecido. Talvez você esperava mais e você não viu isso acontecendo. Talvez você tinha uma expectativa muito alta e talvez essa expectativa ela não se realizou. Não é? Você sabe o que é defraudação? Defraudação é quando nós temos uma expectativa que não se concretiza. Quando a gente cria essa expectativa dentro de nós e por algum motivo ela não é concretizada, não se realiza, e nós ficamos frustrados porque nós nos sentimos defraudados. E o nosso amigo Jeremias, ele se sentia desse jeito, e ele dizia que a alma dele se desfalecia dentro dele. Às vezes nós vemos na igreja pessoas que estão desse jeito. Talvez você seja uma dessas pessoas que não está terminando 2023 alegre, está com a alma angustiada, com a alma desfalecendo dentro de você. Talvez você esteja vivendo algo contrário a isso. Você está super animado, super abençoado, deu tudo certo esse ano. Não era o caso do Jeremias, não era o caso da nação, mas pode ser o caso de algumas pessoas aqui. Porque na verdade nós não temos só momentos bons na nossa vida, não é? Nós temos momentos muito tristes. Nós temos momentos alegres, mas temos momentos tristes. Nós temos momentos em que nós estamos por cima, em que nós estamos por baixo. Eu tinha um colega, amigo meu, que era jogador de futebol, e ele costumava dizer: a vida é como um viaduto. Uma hora você passa por cima, outra hora você passa por baixo. E é assim que as coisas, elas geralmente funcionam, porque nós vivemos uma vida que é cíclica. E Deus, ele tem trabalhado em todos os momentos, nos bons e também nos maus. Mas existem pessoas que talvez tenham vivido momentos muito maus, e esses momentos maus são mais frequentes do que os momentos bons. Eu estive ontem no hospital, juntamente com a Isabela, nós fomos visitar a Bernadette. Esse ano para ela foi um ano de bênção, no sentido de ter conhecido a Deus, conhecido a Jesus e entregado a sua vida a Ele. Mas na área da sua saúde tem sido um ano de luta. João Paulo passou aí momentos, meses e anos, juntamente com a Renata e a sua família, de luta. Não é? O Daniel faz 9 meses que ele está no hospital por causa da diabetes, já perdeu uma perna, já tem um outro pé comprometido, os rins já não funcionam. Os irmãos sabem a realidade dele, ele esteve aqui no culto, com o carrinho, com os pais, passando por momentos complicadíssimos. Qual a bênção nisso tudo? Encontrou o Senhor, aceitou Jesus, foi salvo, nós pretendemos batizá-lo, mas ele se enquadra nessa situação aqui de Jeremias, onde a alma desfalece dentro dele. Mas eu não estou aqui para falar somente de coisas ruins, eu estou aqui para falar de coisas boas. Porque olha o versículo seguinte, o verso 21, ele diz: todavia, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós estamos finalizando 2023, eu gostaria que você trouxesse à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Quais os momentos que você viveu que foram momentos bons? Lembra disso. Os momentos que Deus mostrou a fidelidade dele, lembra disso. Os momentos que Deus mostrou o cuidado dele, lembra disso. Os momentos que Deus mostrou a bondade dele, lembra disso. Os momentos que Deus mostrou que ele é um Deus de provisão, lembra disso. Traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Não cultive pensamentos negativos. Não dê ouvidos aos sussurros do diabo, que te dizem que você falhou, que Deus falhou com você, que não vale a pena segui-lo, que não vale a pena amá-lo, que não vale a pena buscá-lo, que não vale a pena ser cristão, porque isso não é aquilo que Deus quer para você.
Ele quer que você haja como Jeremias e que você traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança, eu trago à memória a palavra do Senhor, porque toda vez que eu leio a palavra do Senhor, eu conheço mais a Ele. Quando eu conheço a Ele, eu sei que Ele é um Deus que cuida de mim. Eu sei que é um Deus que me conhece como ninguém. Eu sei que Ele é meu Pai. Eu sei que Ele me ama de um jeito que Ele demonstrou lá na cruz ao enviar o Seu Filho para morrer no meu lugar. Quando eu olho para a palavra, não tem como eu ficar depressivo, porque a palavra do Senhor me traz esperança, porque ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, como diz o Salmo 119. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que o Senhor, Ele me considera a menina dos seus olhos, Ele cuida de mim. Eu tive um colega que ele tinha um problema no olho, ele era jogador, eu não sei como é que ele passou nos testes físicos, porque ele não enxergava de um olho. Não enxergava, e a gente achava que era só um defeito, porque ele tinha um olho meio baço, assim, a cor era diferente, e ele era meio torto, era meio para cima, assim. A gente pensava, pronto, o moço ou é estrábico, né, ou tem algum defeito, mas ele deve enxergar alguma coisa, e ele falava que enxergava, mas na verdade era mentira, ele não enxergava nada, ele era cego daquele olho. Aí ele saiu de Portugal, voltou para o Brasil, depois de alguns anos ele foi jogar na Itália, e lá na Itália ele levou uma bolada no olho bom, e aí ele parou de jogar. E aí, a gente conversando pela internet, ele me falou, olha, parei de jogar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu levei uma bolada. Eu falei, qual o olho? No ruim? Ele falou, não, no bom. Eu falei, cara, mas isso não é motivo. Ele falou, não, é motivo sim, sabe por quê? Porque, na verdade, o olho ruim é cego, ceguinho, eu não enxergava nada dele. Então, agora, eu levei uma bolada no olho bom e ele ficou comprometido, e eu estou com medo de perder ele também, eu não vou arriscar mais. Então, se um ser humano cuida do seu olho, porque ele não quer ficar cego. Deus fala que nós somos a menina dos olhos dele. Você acha que ele não vai cuidar de nós? Você acha que ele vai deixar alguma coisa de mal acontecer conosco? Muitas vezes acontecem coisas ruins porque nós andamos em caminhos ruins, e a consequência do pecado é a morte, ou situações muito ruins que nós temos que lidar com elas. Eu fui pregar numa igreja inglesa um tempo atrás, e tinha lá um irmão. E o irmão veio e falou comigo, um irmão inglês, muito gentil, muito falante, muito simpático, falou comigo e tal. Hoje eu fui lá na cadeia fazer os cultos. O primeiro que entrou na sala foi eu, foi ele, melhor dizendo. Foi ele me olhou, abriu os braços, falou, Fábio, veio e me deu um abraço. Eu falei, eu nem sabia que podia abraçar preso aqui na prisão. Eu falei, mas já que ele está me dando um abraço, vou abraçar ele também, né? E eu lembrei dele, eu falei, então, o que se passou? Ele falou assim, estou pagando algo que eu cometi antes de me converter. Eu sou convertido há 12 anos, mas eu cometi algo há 15 anos, e isso foi se desenrolando, e agora veio a pena. Ou seja, o pecado traz as suas consequências. Pode demorar para vir, mas um dia vai vir. E a consequência maior é a morte, que é a separação espiritual de Deus. Mas nós temos que lembrar que Ele vai cuidando de nós, a ponto, não é, de nos considerar tão preciosos como a menina dos seus olhos. Se nós cuidamos dos nossos olhos, para que nada de mal nos aconteça, e a gente não venha ficar cego, não é, e não consiga viver de uma forma boa essa vida, imagina Deus nos protegendo. Não é? Ele é o nosso escudo, a Bíblia diz que Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio. E o nosso amigo Jeremias, ele sabia disso, por isso que ele ia para Deus. E ele falou, Deus, está difícil, está tudo complicado. Na nação está complicado, na minha vida está complicado. Porque a nação estava sofrendo, mas ele sofria porque ele pregava contra aquilo que os poderosos faziam, aquilo que o povo fazia. E o povo, além de estar sendo oprimido por um lado, ainda perseguia ele porque ele falava tudo aquilo que o povo não queria ouvir. Engraçado que hoje em dia as igrejas elas estão lotadas muitas vezes porque as pessoas estão pregando o que o povo quer ouvir. Você não acha que é de se pensar uma situação dessa? A gente deve pregar muitas vezes o que o povo não quer ouvir. E geralmente aquilo que o povo não quer ouvir é a verdade da palavra do Senhor. Mas o Jeremias falava, eu não vou ficar me queixando, eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança, daquilo que me dá esperança. E ele diz assim, porque graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Repara, eu vou trazer à memória aquilo que me deixa para cima, aquilo que me lembra do poder de Deus e que me dá condições de viver uma vida tranquila, com sonhos e expectativas. E eu vou raciocinar de tal modo que eu consiga compreender que a coisa podia estar muito pior.
e que somente por causa da misericórdia de Deus a coisa não está pior. Você já foi evangelizar alguém e falou assim: mas não sei se Deus existe, porque as criancinhas morrem, tem guerra, né? As pessoas passam fome, então talvez Deus não exista. Qual que é a resposta que nós podemos dar para uma pessoa dessa? Se Deus não existisse, estaria muito pior. Muito mais pessoas inocentes iriam morrer, muito mais fome haveria no mundo, porque o pecado ele estaria agindo de forma descontrolada. Mas porque tem Deus no mundo, Ele vai fazendo as suas ações e controlando o avanço do mal. Porque as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Gente, nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Nós fomos salvos porque Deus resolveu fazer algo que nós não merecemos. Em vez de pendurar nós lá na cruz, Ele pendurou Jesus. Em vez de pregar a cada um de nós na cruz, Ele pregou Jesus. Um favor que nós não merecemos, mas por causa desse favor nós temos vida. O que é a misericórdia? A misericórdia é nós sermos absolvidos de um crime que nós cometemos e não vamos agora ser punidos. Por isso que Jeremias fala: elas são a causa de nós não sermos consumidos, pois elas são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Não é interessante e não é bastante abençoador saber que nós terminamos 2023 hoje, e amanhã, quando iniciar 2024, ou daqui a pouco, amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor se renovarem mais uma vez sobre as nossas vidas? E aí na terça-feira a gente acorda e as misericórdias se renovam de novo. E na quarta mais uma vez, e na quinta mais uma vez, e na sexta, e no sábado, e no domingo, porque elas são inesgotáveis. Inesgotáveis. Então, coisas ruins acontecem. Nós vamos ficar se queixando delas? Não, a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança. A gente lembra da misericórdia de Deus, a gente lembra do amor de Deus, a gente lembra do cuidado de Deus, a gente lembra do sacrifício de Jesus na cruz, a gente lembra da ressurreição que nos dá direito à vida eterna, a gente nos lembra que o Senhor nos chamou para ser seus discípulos, seus amigos, seus seguidores, a gente lembra que existe um Deus que está sentado no trono, que não perdeu o poder, que olha para nós, que tem os olhos passando por toda a terra, procurando alguém que Ele possa olhar, apontar o dedo e falar: esse aqui eu vou ajudar, eu vou abençoar e eu vou fortalecer, para que ele continue essa caminhada junto comigo e possa chegar até o final e ser um vencedor. O verso 24 vai dizer: eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Não é abençoador saber que hoje finda 2023, mas amanhã, no 2024, a gente tem alguém para colocar a nossa esperança. A gente pode ir para a presença do Senhor e falar: Senhor, em Ti eu coloco a minha esperança. No Senhor que nunca perdeu uma batalha, no Senhor que é o Senhor dos exércitos, no Senhor que é o Rei dos reis, no Senhor que é o Senhor dos senhores, no Senhor que é o poderoso guerreiro, no Senhor que é aquele que vai à frente dos exércitos de Israel, o Senhor que vai à frente dos exércitos do céu, o Senhor que é o Senhor da igreja, o dono da nossa vida. No Senhor eu ponho a minha esperança. Para mim isso é tremendamente reconfortante e abençoador, saber que eu vou iniciar um 2024 sabendo que amanhã eu posso me levantar, as misericórdias de Deus se renovam sobre mim, eu deposito nele a minha esperança, eu recebo dele o que eu necessito e eu sigo em frente, em nome de Jesus. O verso 25 vai dizer: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom para aqueles que o buscam. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. E aí o 26 vai dizer: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Repara, 2024 não é ano de você esperar não esperando. Sabe quando você está no ponto de ônibus, na paragem do autocarro, e você não sabe se o autocarro vem, se ele não vem, você fica ali esperando, mas você olha para o relógio a cada 30 segundos e você anda de um lado para o outro, e você não sabe se ele chega, se ele não chega, se ele chega, se ele não chega, e você fica ali aflito. Você está esperando, não está? Está esperando. Você está esperando tranquilo? Não está tranquilo, porque você não sabe se vai vir ou se não vai vir. A espera no Senhor não é desse jeito. A espera no Senhor é com a certeza de que Ele virá. Ele vai vir ao teu auxílio. Você senta e espera tranquilamente. Você faz o que Ele te pede para fazer. Você obedece aquilo que Ele te pede para obedecer. Mas você espera com tranquilidade.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está esperando, habitando no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar à sombra do Onipotente. Não precisa temer, não precisa ficar com receio, não precisa ficar olhando para o relógio de 30 em 30 segundos, não precisa ficar andando igual barata tonta de um lado para o outro, porque é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Se você colocou nele a sua esperança, fica tranquilo. Exercite todos os dias isso dentro de você e traga à memória aquilo que te dá esperança. Está difícil? Vai orar. Está complicado? Vai falar com Deus. Vai fazer como Jeremias, chora diante de Deus. Seja também um profeta chorão, uma profeta chorona, mas chore para a pessoa certa. Não chore para qualquer pessoa, chore para a pessoa certa. Despeja diante dele as suas angústias, suas aflições, os seus problemas, as suas mazelas, as suas dificuldades, suas dores, suas derrotas, seus fracassos. Por que não? Diante dele. E ele vai te dar essa capacidade de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu queria, antes de passar para mais um texto, ler do verso 31 até o verso 33, o mesmo Jeremias falando, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, ele mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Repara, Jeremias tinha certeza que era Deus que estava permitindo aquilo acontecer com a nação e até mesmo com ele. E ele diz, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não desprezará nem a nação, nem a mim, para sempre. Embora o Senhor traga tristeza, o Senhor mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do agrado do Senhor trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Muitas vezes Deus faz coisas ou permite coisas conosco, ou na nossa vida, porque Ele quer nos levar para um lugar mais perto dEle. Lembra que eu falei que Deus, Ele muitas vezes provoca a ferida para curar essa ferida? Deus faz isso. Você já viu aqueles donos de vidraçaria, que eles quebram o vidro do carro e jogam o cartãozinho deles lá dentro? Já viu isso? Nunca viu? Quebra o vidro do carro e joga o cartãozinho lá dentro. Aí a pessoa, olha que coincidência, né? O meu vidro está quebrado, nesse cartãozinho tem o contato do cara que faz o vidro novo do carro. Mais ou menos isso que Deus faz muitas vezes. Quando Ele não faz, Ele permite que aconteça. Para quê? Para que a gente se volte para Ele, para que a gente busque nele aquilo que a gente precisa, para que a gente tenha esperança nele, para que Ele haja na nossa vida e a gente possa conhecê-lo e receber aquilo que a gente precisa das mãos dele. Amém? Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Mas eu gostaria de concluir essa palavra com algo bastante específico, que eu acredito que é de Deus para essa igreja. E eu acredito que é uma palavra rema, que é uma palavra revelada para nós, nesse último dia do ano, para nós iniciarmos 2024, realmente tendo esperança e prontos para uma nova estação, Eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração de uma forma muito forte e específica. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2. O texto, ele diz assim, eu vou ler na versão NVT, sou uma flor de Saron, o lírio dos vales. Aqui é a noiva de Salomão, a Sulamita, falando, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. E agora vem o amado, Salomão, como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. De novo, é agora a Sulamita falando, como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Eu tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão dos banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Eu vou lá para o 8 agora, verso 8. Escutem, é o meu amado, vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é uma gazela como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse, preste atenção. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo.
Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave, o seu rosto é lindo. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O 17, volte, meu amado, antes que rompa o dia e fujam as sombras, seja como a gazela e como o cervo novo nas colinas escarpadas. Basicamente é o seguinte, aqui nós vemos um cântico de amor entre Salomão e a sua noiva, a Sulamita. Esse é o cântico dos cânticos, o Cantar de Salomão. Uma história de amor entre um homem e uma mulher. Estavam prestes a se casarem, estavam prestes a se tornar marido e mulher. Mas também nós sabemos que os estudiosos consideram o Cântico dos Cânticos como um livro a respeito de Israel e de Deus. A noiva Israel, Deus o noivo. Mas também os estudiosos, eles consideram o livro de Cântico dos Cânticos como um livro a respeito da igreja, a noiva, com Jesus, o noivo. E repara o que Jesus está falando para nós aqui. Ele diz o seguinte, a partir do 8 nós vemos a noiva falando, no caso, a igreja. Vejam, é o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Você já teve expectativas desse nível com relação ao Senhor Jesus? Eu espero que em 2024 você tenha, de você poder enxergar Ele saltando pelos montes, vindo em sua direção, vindo em direção à igreja, para abençoar a sua vida, para abençoar a igreja, para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar a sua obra, para ter esse encontro verdadeiro conosco. O verso 9 vai dizer, vejam, lá está Ele, atrás do seu muro. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa expressão. Vejam, lá está Ele, atrás do seu, ou melhor, do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse. Faça essa imagem aí, consegue criar essa imagem na sua mente. A noiva está dentro de casa, o noivo está fora. A noiva está dentro, o noivo está fora. E o noivo está rodeando a casa, espiando para encontrar a noiva no lado de dentro. Ele está procurando uma fresta na janela, uma fresta na porta. Ele está querendo encontrar a noiva, mas ela está dentro e ele está fora. E ele está olhando para procurá-la, para encontrá-la lá dentro. E ele vê ela lá dentro. E aí ele diz o seguinte, levante-se, minha querida. E aqui a gente entende que a noiva estava deitada, ou sentada. E aqui a gente olha para a igreja. O Senhor espera uma igreja ativa. O Senhor espera uma igreja operante. O Senhor espera uma igreja que se mova. O Senhor espera uma igreja que não esteja sentada nem deitada, que não esteja à espera, mas que esteja de forma ativa, fazendo a obra dele. E ele diz, levante-se, minha bela, e venha comigo. Sabe o que significa igreja? Igreja significa fora de portas. A gente se ajunta aqui para celebrar, mas a gente não atua só aqui, a gente atua lá fora. Ele está falando, eu estou aqui do lado de fora, no mundo, fazendo a obra, eu estou usando muita gente aqui, eu quero usar essa igreja também, eu quero usar você. Cada um de vocês, levante-se e saia, venha aqui para fora, venha comigo, trabalhe comigo, em parceria comigo. Veja, o inverno passou e acabaram-se as chuvas, elas já se foram. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. E aqui, além de trabalho, nós vemos algo que acontece quando nós estamos junto com o Senhor. Nós somos frutíferos, nós celebramos, nós somos alegres. Ele falou, olha, o inverno já acabou, ou seja, a escuridão passou. E é um tempo profético, porque nós estamos no meio do inverno, não estamos? Está frio, está chuva. O que Gerson acontece quando está inverno? Chove e faz frio e venta muito, é ou não é? Mas aqui é um tempo profético. Mudou a estação, ou seja, nós estamos acabando um ano e começando outro. Está na hora de florescer, está na hora de frutificar, está na hora de viver a alegria, a celebração. Nós estamos terminando um ano em que o nosso tema foi reavivamento e conquista. E quando a gente conquista algo, a gente celebra. É ou não é, pastor Marcelo? Nós celebramos. Jesus está fora, chamando a igreja para ir para fora também, dizendo, vem e celebra junto comigo, está na hora de florescer. As chuvas acabaram, a escuridão terminou, o inverno acabou.
Depois do inverno vem a primavera. Vem, porque agora é tempo de florescer, é tempo de cantar, celebração, festa. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. A Bíblia diz que nós somos cheiros de morte para aqueles que perecem, mas perfume de salvação para aqueles que acreditam no Senhor e se entregam e são salvos. E nós somos chamados a partilhar essa fragrância do Senhor com as outras pessoas. Nós cheiramos bem, gente. Nós cheiramos bem. Para aqueles que não estão interessados no Senhor, nós cheiramos muito mal. Mas para aqueles que estão interessados, nós cheiramos muito bem. E Ele quer que nós sejamos agentes de partilha da sua obra aqui na terra. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Mostre-me o teu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave, o seu rosto é lindo. Muitas vezes nós nos escondemos de Deus. Nós somos filhos que têm vergonha do Pai. Nós somos filhos que têm medo do Pai. Nós somos filhos que não querem estar próximos do Pai. E Ele está dizendo, eu quero ver o teu rosto, eu quero intimidade contigo, eu quero intimidade com a igreja. Mas para ter intimidade com a igreja, cada um que faz parte da igreja precisa querer ter intimidade com o Senhor. A tua voz é suave, eu quero ouvi-la. Aqui nós também vemos que nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos falar mais com Deus. Deus está chamando a gente para fora, para estar com Ele, agindo no mundo, mas tendo uma vida de intimidade e de oração. O inverno acabou, gente. Acabou a escuridão. Agora é hora de nós celebrarmos e colhermos os frutos. Amém? É hora de nós colhermos. Posso ouvir um amém ou não? Gente, estamos terminando 2023, tem que terminar com gás. E amanhã nós temos mais gás ainda. Mais gás ainda. Está na hora de celebrar, de frutificar, de florescer. Não é? De ouvir o barulho de festa. De participarmos daquilo que Deus está fazendo no mundo. Não podemos ficar de fora nunca. Nunca. E falando nisso, eu acabei até esquecendo o tema dessa mensagem. Olha só que interessante o tema. Não coloque um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Não coloque um ponto final numa história que Deus botou uma vírgula e quer continuar. Jeremias estava choroso. Deus falou, não é o fim, Jeremias. Tem muita coisa para ir acontecer ainda. Vamos para frente. Deus botou uma vírgula porque Ele tem história para escrever na nossa vida. E Ele está chamando a gente para fora, para estar com Ele. Não para ficar dentro de casa deitado, sentado, mas para estar com Ele, com o noivo, juntinho. Ele quer ver nossa voz, Ele quer ouvir nossa voz, Ele quer ver a nossa face. E Ele diz que a nossa face, olha só, é linda. E a nossa voz é suave. Até para aqueles que não são muito, melodiosos, digamos assim, e que estão um pouquinho já mais desprovidos de beleza do que os outros. Deus considera todo mundo bonito, lindão, e com a voz de roxinol. Ele quer ter intimidade conosco. Mas eu queria finalizar lendo o verso 15, porque aqui fica um alerta para nós. É a noiva falando. É a noiva falando. Apanhem para nós as raposinhas, ou melhor, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Olha só, eu quero que você consiga imaginar isso. O noivo está do lado de fora, chamando a noiva, desesperado, dizendo, você precisa estar aqui comigo, eu quero você perto de mim, tem tanta coisa para você viver. E a noiva está assim, tem umas raposinhas lá que estão estragando as vinhas, não é melhor alguém pegá-las lá? Duas coisas que nós encontramos aqui nesse texto que podem nos ajudar em 2024. Uma, a noiva parecia totalmente desinteressada. A noiva parecia que não estava prestando atenção no noivo. O noivo estava clamando, desesperado lá de fora, querendo ela lá fora com ele. E ela estava olhando para um outro lado, vendo aquilo que as raposinhas estavam fazendo nas vinhas. Parece eu e o Felipe dando treino lá no sábado de manhã para as crianças. A gente está ali, gastando o nosso inglês, gastando o nosso português, às vezes até grego, a gente fala com eles lá. Japonês às vezes também, porque se eles não entendem o português nem o inglês, a gente tenta outras línguas. E eles estão olhando para os cãezinhos que estão correndo, para as outras crianças que estão arrancando as flores, para aqueles que estão no parquinho lá em cima andando no baloiço. E nós estamos ali, falando para eles, ensinando para eles, falando com eles, ensinando para eles. E eles estão ali, perdidos, olhando para os outros que estão andando de bicicleta. Às vezes a igreja está assim.
O Senhor está do lado de fora, o noivo dizendo, vem para fora, vem para fora. Chegou o tempo de celebrar. Eu quero ver teu rosto, eu quero ouvir tua voz. Eu quero que você veja o que eu estou fazendo, você vai frutificar. E a igreja está olhando lá para fora. Olha, tem umas raposinhas ali, destruindo tudo. Olha que coisa, né? Estão vendo o que o diabo está fazendo no mundo. Jeremias falou, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou ficar vendo o que o diabo está fazendo no mundo. Eu vou me lembrar daquilo que Deus está fazendo na minha vida e vai fazer no mundo. Amém? Mas a segunda coisa que eu vejo nesse texto, para nós terminarmos, é que às vezes as pequenas coisas, elas estragam a obra de Deus na nossa vida. Às vezes são os pequenos pecados, às vezes são as pequenas situações que nós não consertamos, às vezes são as pequenas falhas de comunicação que nós sabemos que precisamos melhorar e não melhoramos. Às vezes são os pequenos relacionamentos que estão corrompidos, que nós não damos jeito nele. E essas raposinhas, elas vão destruindo tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar agora e cantar. E eu queria que você levasse essa mensagem para 2024. Não coloca um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Ele não acabou com você ainda. Ele ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Não terminou a história dele com você, está apenas começando. Deixa ele agir, mas seja um parceiro nessa ação. Não fica dentro de casa, vem para fora. Vem para fora. Eu acredito que essa palavra é uma palavra para nós individuais, ou melhor, indivíduos, e para a igreja como uma coletividade. Deus quer intimidade, Deus quer você perto, Deus quer ver tua face, Deus quer ouvir tua voz, Deus quer ver você frutificando, porque chegou a hora da frutificação, chegou a hora de florescer, chegou a hora de nós celebrarmos a conquista, amém? Individualmente e coletivamente. Por isso faça como Jeremias, não fica pensando naquilo que o diabo está fazendo no mundo, na destruição, ou até mesmo naquilo que Deus tem permitido o diabo fazer, porque ele não faz nada sem a permissão de Deus. Mas lembra daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que a palavra ela promete para você que é verdade, e daquilo que Deus ainda vai fazer. Que 2024 seja um ano tremendo, e que depois dessa vírgula Deus possa construir uma história linda na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja, no nome de Jesus.